Muito bem, olá queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja em toda a sua vida, em sua casa, sua família, em todo o tempo. Vamos à nossa meditação de oração na prática de mais um dia a respeito de o porquê orar em todo o tempo e como funciona essa prática diária diante de Deus, ok? Estamos em 1 Reis 8 e hoje o verso de número 52, na presença do Senhor nosso Deus. Estamos meditando o que Deus falou através da sabedoria que Ele deu a Salomão, do funcionamento da oração e quais são os momentos que nós precisamos estar diante de Deus em oração, por que isso se move espiritualmente ao nosso redor, algumas circunstâncias, como é que Deus responde e de que forma Ele responde cada etapa na oração. Fique ligadinho comigo a respeito disso, você vai receber de Deus muito mais do seu coração, ok? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Você se arrepende diante do Senhor? Você realmente quer voltar ao primeiro amor diante dele, ou seja, cuidado completo, cuidado trino, a dedicação total, aquilo que é a devoção total diante de Deus? É necessário nós tomarmos essa decisão todo dia da nossa vida diante dele, amém? Graças a Deus por isso. Vamos então, neste momento, a nossa meditação de 1 Reis, capítulo 1 e o verso de número 52, ok? Vamos lá, diz assim, ó: para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Aqui fala algo especial sobre como Deus fica de olho aberto. Quando é que os olhos de Deus ficam abertos? O que significa isso? Significa os sentidos de Deus. Quando os sentidos de Deus estão prontos para agir e ativos em movimentação, o que é os sentidos de Deus? A forma que Ele vê, a forma que Ele se move, a forma que Ele sente, a forma que Ele reage e a forma que Ele responde ao nosso redor. Ou seja, a hora que Ele se movimenta em nosso redor pelos sentidos. Como é que nós vamos ter certeza de que os sentidos estão abertos, dispostos, prontos para agir de Deus a nosso favor? Então, Salomão começa a dizer, para que os teus olhos, pode ser dizer os sentidos, porque os olhos é um dos sentidos, né? Todos os sentidos de movimentação de Deus esteja abertos, diz aqui, sejam abertos à súplica, à oração do teu servo, quando a gente ora, quando a gente clama diante de Deus. Então, como que isso funciona? Nós estamos vendo aqui que Deus abre os nossos olhos, os olhos dele espirituais, ou se move os sentidos dele por nós, quando nós entendemos, no versículo anterior, a live anterior nós vimos isso, que somos herança de Deus e somos povos de Deus. Por quê? Quando nós somos herança, nós começamos a reagir como herdeiros. O nosso cuidado não é de alguém que está atraído por alguma coisa do mundo, que está devotado a alguma coisa do mundo, ou que se está admirando ou vivendo em forma da mentalidade comum, inclusive influenciada destrutiva. Não. Nós estamos devotados a ser herança de Deus. Nós somos devotados a viver uma vida com o Senhor Deus, aonde a nosso viver é todo dentro da mentalidade de Deus, da cabeça de Deus e para onde Ele está indo, da funcionalidade dele no direcionamento que Ele quer e que Ele tem para a nossa vida.
Ou seja, em outras palavras, do cuidado dele como herdeiro para nós. Não temos o gosto do mundo, não queremos as coisas do mundo, não temos alegria naquilo que é destrutivo, sujo, malicioso, imundo. Por quê? Não é do nosso feitio, não é do nosso estilo, não é do nosso ambiente. Então aqui a gente vê quando herdeiro de Deus não tem mais vontade do Egito. Herdeiro de Deus não tem mais gosto do Egito. Mas então por que há alguns filhos de Deus, servos de Deus, que ainda gostam do Egito? E ainda tem vontade do Egito? Porque o Egito ainda não sai de dentro dele. Por que isso acontece? Porque de verdade ele ainda não convenceu a sua vontade, realmente a ciência espiritual de que aquilo é destrutivo o suficiente para ele. Ele ainda não sabe. Ele ainda não percebeu que aquilo não serve. Jesus disse, a carne para nada serve, a carnalidade do mundo para nada serve. Então, se o indivíduo ainda gosta das cebolas do Egito, ele gosta ainda do mundo, ele ainda não se tornou convencido no gosto de Deus, de que aquilo realmente não serve, porque realmente é a essência maior, não serve, não tem utilidade construtiva, educativa, na essência de qualidade profunda, original, plena e completa, inteira. Então o que acontece? O indivíduo começa a ter gosto pelas coisas do mundo. Enquanto ele começa a ter gosto, Deus não tem como estar com os seus sentidos amplamente disposto. Ouvir a oração dele qualquer hora, qualquer momento, assim, imediato. Deus não tem como. Porque ainda dentro do indivíduo tem um gostinho pelo Egito. O que Deus faz? Como a gente já estudou a primeira e segunda instância da oração, Deus envia para a terra do inimigo. O indivíduo gosta das coisas do inimigo, então ele vai ficar lá. Ele vai sentir o nojo do inimigo, ele vai sentir a opressão do inimigo, ele vai sentir todo o peso espiritual destrutivo do inimigo. Ele vai ver que aquilo que ele deu tanta importância não tem nenhum valor. Ele vai entender que aquilo é secundário, terceirizado e muito mais. Não tem a primazia da vida e da essência de qualidade. Quando ele entende que Deus tem uma qualidade que é acima do que os valores impulsivos, desenfreados, carnais, seja de qualquer área, então ele vai começar a permitir que mesmo na terra do inimigo, Deus tenha o controle sobre a vida dele. E aí ele começa a entender, realmente, né? A terra do inimigo não é tão boa assim. O ambiente do inimigo não é tão legal assim. O estilo de vida do inimigo não é tão gostoso assim. Realmente, o sofrimento na terra do inimigo, a opressão do inimigo não vale a pena. O que ele oferece para mim não tem nada de agregar. Quando o indivíduo começa a se convencer disso, ele vai ser desvinculado do gosto dele pelas cebolas, né? Por aquilo que são as coisas destrutivas da terra do inimigo. E aí ele realmente vai desejar sair do ambiente do inimigo, do convívio do inimigo, daquilo que é o inimigo, de todos os termos do inimigo. Ele quer sair, ele realmente quer sair porque não tem gosto. Quando ele quer sair, então ele está sendo agora voltado para Deus como herdeiro mesmo, porque agora o gosto dele está trabalhado. Ele realmente entendeu, né? Ele morou na terra do inimigo, conviveu com todo o efeito opressivo do inimigo para ele entender que aquilo não serve para ele. E quando ele entende que aquilo não serve para ele, né, das entranhas dele, com o sofrimento máximo que for necessário, ele vai entender que a escolha dele, o gosto dele não é o melhor. Quando ele entende isso, então diz a palavra: aí os teus olhos estarão atentos, os sentidos de Deus estarão disponíveis numa plenitude ampla, porque entenderam que são herança e teu povo. Aí o indivíduo se torna, volta para Deus, larga a terra do inimigo, se torna herança, entende que ele tem que cuidar dele como Deus o cuida, zelar da paz como Deus zela, porque ele é herança e ele é povo de Deus. Quando ele é herança, ele é povo de Deus, o que acontece? Deus então diz aqui:
verso de hoje, para que os olhos de Deus estejam abertos em plenitude para a oração e súplica do teu servo e a súplica do teu povo Israel, a fim de ouvires, veja, a oração e súplica do teu servo. Servo significa aquele que vive em ofertar. Ser servo é dispor obediência, não só obediência, mas dispor o oferecer um serviço, prestar um serviço a Deus. O que é prestar um serviço a Deus? Dispor da vida diante de Deus, né? Servir Deus, dispor vida para si, para o próximo. Então aqui, para que as orações e súplicas do teu servo, aquele que obedece à organização de Deus, o Senhor, o organizador, e aquele que é o teu povo, ouvir a súplica também do povo Israel, a fim de ouvires em tudo. Veja bem, olha o que Salomão disse, a fim de ouvires em tudo, todas as áreas, todas as causas, todos os temas, quando clamarem a ti. Deus quer responder meia oração? Não. Deus quer responder só um pouquinho? Não. Deus quer fazer só um pouquinho? Não. Ele quer fazer em tudo, os detalhes dele, da mente dele, do estilo, mas incluso do estilo dele, dos modos dele. Só que ele não pode responder plenamente se o nosso gosto ainda está lá no Egito. Se a gente admira a mentalidade do Egito, se a gente acha que aquilo ali é sobrenatural, né? Então nós estamos endeusificando uma influência destrutiva, e por causa de nós endeusificar uma influência destrutiva, Deus não pode ter os seus olhos completamente disponíveis, ou seja, os seus sentidos de movimentação ao nosso favor completamente disponíveis, porque de verdade nós ainda não estamos em todas as áreas da nossa vida no estilo de Deus. Quando a gente entende que a gente é herdeiro, quando a gente entende que a gente é povo de Deus e que nada da terra do inimigo não serve nem nos interessa, o que acontece? Aí Deus pode estar diz aqui, os olhos abertos, seus sentidos abertos em plenitude, em inteireza, para, diz aqui, ouvir em tudo quanto clamarem a ti. Olha só. Então Deus não está com defeito, né? De audição, visão, movimentação. Ele não tem artrite, artrose, cegueira. Deus está pronto para ouvir. Mas nós, nos nossos termos, ainda não estamos totalmente entregues muitas vezes. A gente quer Deus e quer estar na terra do inimigo, no ambiente, no estilo do inimigo, na mentalidade do inimigo. Batendo palma para ele. Né? Inimigo que se diz são as influências destrutivas. Nós não temos nada contra ninguém fisicamente, pessoalmente. Nós estamos falando de influência destrutiva. Então aqui o que acontece? Deus não pode se movimentar nos seus sentidos inteiro em tudo que clamamos, se nós não estamos como herdeiros posicionados e posicionados como povo de Deus. Se eu sou herdeiro, eu estou na terra que Deus me deu, eu não estou na terra do Egito. Se eu sou um povo de Deus, eu não estou no lugar da terra de outra nação. Eu estou na terra do povo que Deus me deu. Então, nós queremos o estilo de outras nações, de outras mentalidades. Nós queremos toda a forma destrutiva e depois queremos que Deus nos ouça, que esteja conosco. Então aqui, o que aconteceu? Diz a palavra. Se o povo for para a terra do inimigo, Salomão diz, e lá entregar todo o seu coração, entender que não serve nada do território nem dos termos do inimigo, não sobra nada, então vai voltar. E aí quando voltar a ti, os teus ouvidos, os teus sentidos estarão abertos para ouvir em tudo que clamarem. Então fala sobre o diálogo de comunhão e comunicação de efeito direto com Deus inteiro. Por que Deus não quer que a gente goste do estilo da terra do inimigo? Porque Ele quer uma comunicação inteira. Ele quer funcionar completo entre nós e Ele. Mas para isso não pode ter nos nossos termos resquício, imagem, nomes, lembrança do inimigo. Em nada. Ou é ele ou não é. Então aí onde ele funciona nos seus efeitos,
conforme Ele vê a nossa inteireza, como herdeiros e como filhos dele. Amém? Graças a Deus por isso. Nós vamos então à nossa leitura de hoje. A data do dia 30 de junho. Hoje, 30 de junho de 2025. Meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. É hora de se arrepender. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero primeiro amor. Nossas decisões precisam ser no primeiro amor de Deus. O que é esse primeiro amor de Deus? Primeiro as essências de Deus, depois a gente escolhe as outras coisas. Se a essência de Deus está sendo valorizada em primeiro lugar, ela é a base, ela é o alicerce da nossa vida. 30 de junho, 1 João 5, 11, 12, transmitindo vida. Deus nos deu a vida eterna e a vida é esta, está em seu Filho. Quem tem o Filho, fruto de Deus, em Cristo, tem a vida. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 15, 17. Um dos sinais que, segundo Jesus, acompanhariam aquele que crê é: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E veja, impor a mão aqui, um comentário à parte agora, não é a gente pôr só a mão, né? Mas a nossa mão significa nas escrituras obras, movimentação. Quando a gente se move por uma causa enfermidade, os enfermos não é só os que estão, né, com uma febre, um corpo físico enfermo, mas também as causas externas, materiais que estão doentias, as mentalidades destrutivas. Nós nos movimentamos com as nossas mãos, os nossos movimentos, impondo sobre os enfermos, sobre as causas enfermas, a nossa ação de definição, e diz aqui: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não tem causa alguma nessa humanidade que é para ficar enfermo. Porque nós temos as mãos, as obras de movimentação, de definição, mentalidade curada em Deus, interpretação correta, conforme estamos estudando em Lucas aqui no canal. A interpretação de cura correta em Deus, colocamos as mãos sobre as causas enfermas e os curarão. Marcos 16, 18. O que está precisando curar que a gente não cura? Né? Por quê? Porque a vida de Deus está nos cristãos. Exatamente. Às vezes algumas pessoas recebem uma unção especial para administrar a cura, mas não é a respeito disso que Marcos 16 fala. Todo cristão nascido de novo tem a vida de Deus. A cura está na vida de Deus, que já está em nós. Então diz aqui, ó, a natureza de Deus, e mediante essa natureza, a imposição das mãos, onde coloca as nossas movimentações. Aquela vida pode ser transmitida aos outros. É por isso que você deve impor as mãos sobre os enfermos, as causas enfermas. Quando você procede assim, a vida de Deus que habita em seu interior é transmitida ao próximo por meio de suas mãos. Muitas vezes você terá consciência daquela vida que flui de você para outras pessoas. Você tem a vida de Deus. Deus é aquele que cura. Exerça a autoridade divina. Uma das formas pelas quais Deus opera através das suas mãos. Deus não está fisicamente aqui na terra, mas Ele está em você pelo seu Espírito. Ok? Confissão: eu creio que a vida de Deus está em mim. Deus é aquele que cura. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficam curados. Então, se a gente estende uma enfermidade, uma doença, um problema, um tema, uma causa, e deixa para amanhã, amanhã a gente resolve, depois, outro dia, depois. Não é a presença de vida de Deus. A solução de Deus é para ontem. É a presença maligna que nós estamos deixando aquela enfermidade postergar, né? Então, eu creio que a vida de Deus está em mim. Nós temos vida e solução.
Deus é aquele que cura. Imponham as mãos sobre as enfermidades e eles ficarão curados. Amém? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja, Senhor, sempre mais a tua liberdade, o teu agir, o teu mover, o teu Espírito Santo em nossas vidas, nos nossos termos, na nossa casa, na nossa família. Nos forma cada dia, Senhor, por graça, por misericórdia, por benignidade, por tua bondade, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, como herdeiros teus. Nos forma como povo teu, nos forma como aqueles, Senhor, que cuidam de todos os termos para a tua paz, porque o Senhor quer se fazer pleno e inteiro em nosso meio, em tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós e por nós, ao nosso redor, nas nossas circunstâncias e naqueles que clamam a Ti. Pai, seja a Tua bênção, Senhor. Abre os nossos ouvidos para entendermos que o Senhor quer comunicação direta. Ajuda-nos na nossa comunicação direta, naquilo que é o nosso diálogo direto contigo. Em nome de Jesus nós pedimos, confiando em Ti, crendo no Teu amor, na Tua graça. Já Te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus por isso. Vamos então às nossas datas comemorativas. Muito bem, dia 30/6/2025, dia diz aqui, internacional do asteroide. Olha só que interessante. Dia da mídia social também. Dia Nacional do Fiscal Federal Agropecuário e Dia do Parlamentarismo, também Dia do Caminhoneiro. Olha só que interessante, né? Nosso Brasil, todos os caminhoneiros que se movimentam por aí, nós estamos orando por eles também. Vamos então agradecer a Deus por estes. Eu quero deixar aqui o aviso que nós temos toda terça-feira às 20 horas uma live, né, no Zoom. Você está convidado, na descrição tem aí todo o nosso link de convite. Nós temos também pregações do Novo e Velho Testamento para sua meditação e preparação espiritual, e também temos pensamento cristão, oração na prática e Bíblia online para você acompanhar aí mensagens de Deus proféticas nesse tempo para a sua vida, ok? Senhor, nós oramos e pedimos uma bênção especial para os profissionais desse dia. Colocamos diante de Ti aqueles que trabalham, Senhor, com o sistema de análise, né, do sistema solar, os asteroides. Também colocamos diante de Ti aqueles que trabalham com mídias sociais, aqueles que estão, Senhor, como fiscais federais no agropecuarismo. Nós colocamos diante de Ti todos os envolvidos, aqueles que trabalham com a terra. Também colocamos diante de Ti o parlamentarismo, Senhor. Seja a Tua graça, o Teu poder sobre eles. Ajuda, Pai. Fortalece, abençoa, traz discernimento, sabedoria, em nome de Jesus. Seja a Tua bondade, o Teu querer, o Teu agir, a Tua essência, Pai, em nome de Jesus. Colocamos também o caminhoneiro diante de Ti, declaramos o Teu poder sobre todos aqueles que estão em viagem. Guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus nós pedimos a proteção a todo transporte, Senhor, seja nos caminhos, seja, Senhor, nos caminhoneiros, seja entre carros, seja transporte entre o mar, seja em terra, seja em ar, Senhor, os aviões. Guarda, protege, cobre com Teu sangue, livra, Senhor, de todo mal. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus declaramos Tua paz, Tua bênção às famílias, aos lares, de todos os envolvidos, Senhor, nesses nomes dos profissionais. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente e por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!